A você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo, boa noite. Bem-vindo ao nosso programa Além da Notícia. Hoje vamos abordar também um tema que certamente mexe com toda a nossa sociedade brasileira quando tomamos conhecimento de alguma realidade dessa natureza. Nós vamos falar sobre o suicídio, mas na ótica da prevenção a ele, combate ao suicídio e à tendência suicida. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui dois convidados muito especiais, já quero apresentá-los. Doutora Jussane Cabral Mendonça, que é psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Clínica Focare. A doutora Jussane, ela teve uma experiência importante, coordenou um ambulatório direcionado a pessoas suicidas no Hospital São Vicente de Paula e também é coordenadora da residência médica em psiquiatria do mesmo hospital. Doutora, seja bem-vinda, boa noite e obrigado. Boa noite, agradeço o convite. Acho super importante que a gente tenha a oportunidade de falar disso, porque um dos primeiros tabus que a gente precisa quebrar é que falar de suicídio é um fator de prevenção e não um fator de risco para suicídio. Então, o programa Abrindo Espaço para isso já começa a desmistificar esse silêncio a respeito de um problema que é mundial, né, e que faz parte da história da humanidade. Também, no nosso programa de hoje, nós temos aqui um sacerdote. Por que um sacerdote falando desse tema? Vamos lá. Ele é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tem formação em programação neurolinguística, coaching, pós-graduado em filosofia clínica e pós-graduado militar no tema saúde e fé. É por isso que ele está aqui, Padre Fernando Rebouças. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Deus abençoe, Ronaldo. Eu quero também estender essa bênção a todos os telespectadores da Rede Canção Nova e também agradecer a oportunidade para poder falar desse tema, que é um tema tão importante, tão atual, né? Nós acabamos de sair do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a esse assunto, prevenção de suicídio. E também porque hoje em dia a medicina moderna trabalha com um novo conceito de saúde, que é o conceito de saúde integral, no qual entra a espiritualidade. Então, acabamos de organizar recentemente, no dia 27 do mês passado, o primeiro Fórum de Prevenção de Suicídio do Distrito Federal, com a presença de médicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos e, enfim, todo tipo de pessoas interessadas no assunto, justamente porque, como a doutora falou, hoje em dia, acho que em qualquer área, né, na medicina, no próprio corpo de bombeiros, a gente trabalha muito mais a prevenção do que a remediação. Muito bem. Olha, eu vou querer ouvir das experiências dos senhores. E já começo com a senhora, doutora Jussane. Por favor, nos relate a experiência de coordenar um ambulatório direcionado a pessoas com tendência suicida. Então, esse foi um trabalho que eu desenvolvi no período de 2006 a 2009 no Hospital São Vicente de Paula, justamente porque eu tinha uma frequência de plantões em emergência e é frequente, né, que esse paciente apareça num pronto-socorro psiquiátrico, numa situação de crise aguda ou numa pós-tentativa ou numa ideação suicida grave. E o que acabou me incomodando foi o fato de que eu tinha pergunta para onde mandar, né? Porque a gente sabe que o acesso a um atendimento é um dos fatores de proteção importantes, não em termos de estatísticos, mas em termos da prática, né? Se de alguma forma uma pessoa que está numa situação de crise suicida consegue chegar a um ouvinte e que esse ouvinte tenha a capacidade de acolher essa demanda sem julgamento, sem alarmes, sem, né, simplesmente tem esse preparo, essa percepção, essa abertura para ouvir a pessoa falar sobre esse problema, isso já diminui o risco, né, de um suicídio, de um êxito, né, que a gente usa esse termo, apesar dele ser bem desagradável, né. Então, a partir daí, na época, a gente tinha uma direção aberta para esse tipo de iniciativa. A gente tinha, acontecendo ao mesmo tempo, um trabalho do Serviço de Psicologia do hospital junto com a UNB, então eles estavam fazendo um trabalho de identificação de risco em pacientes que tinham encaminhamentos para atendimento psicológico. E aí, nessa triagem, também começaram a ser identificadas algumas pessoas com risco, né? Então, surgiu um momento ali
em que esse foi um tema que chamava, né, para ser olhado, para ser, né, abordado de uma forma multiprofissional. A senhora diria que hoje o nosso país carece de uma estrutura assim instalada em âmbito nacional? Com certeza, né? Então, assim, o que aconteceu na experiência do São Vicente foi justamente um pouco dessa questão do quanto, às vezes, a teoria e a prática, elas andam de forma muito dissociadas, né? Então, o serviço funcionou por 3 anos. A gente começou com um projeto de integração, psiquiatria, psicologia e tal. Com o decorrer do tempo, essa parceria UNB Hospital acabou meio se perdendo. Então, a gente perdeu muito do suporte da psicologia. E aí chegou um momento que o serviço precisava crescer, né, em termos de demanda, em termos de assistência, em termos de tempo que esse paciente chegava, né? Então, por exemplo, o tempo que o paciente leva para chegar a um serviço de assistência, ele interfere no risco, né? Então, por exemplo, esse é um paciente que ele teria que ter uma prioridade. Eu não diria geral em relação a todos os outros, até porque daqui a pouco a gente vai entrar numa questão que é a associação quase direta de doença psiquiátrica e suicídio, né? Então, 95% se diz que dos pacientes que cometem suicídio teriam algum transtorno psiquiátrico, né? Então, a gente teria que estar falando de uma assistência, de uma possibilidade de acesso, até porque a gente não tem, olhando, né, ou sem uma entrevista mais direcionada, a informação se o paciente, por ter uma doença psiquiátrica, vai ter um risco suicida. Mas a gente tem a informação que uma pessoa numa crise suicida tem uma grande chance de ter uma doença psiquiátrica, né? Então, o que a gente percebia lá, isso foi até uma impressão que eu entendi a estatística a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Porque eu também tinha uma percepção de que talvez a necessidade do psiquiatra não fosse tão grande, né? Que a crise suicida pudesse ser uma crise existencial, mas infelizmente não. Então, a gente tem um número expressivo de pessoas que são portadoras de doenças psiquiátricas graves, né? Onde o trabalho do psiquiatra, apesar de não ser em primeira mão um trabalho mais psicológico, mas acaba sendo no sentido assim, existe uma doença grave, os tratamentos psiquiátricos, via de regra, não têm respostas rápidas, né? Então, num período inicial, principalmente, a gente precisa manter um vínculo muito próximo com o paciente. Isso tudo gera um peso, né, emocional. Para a própria segurança do paciente, né? Para a própria segurança do paciente, para ter tempo desse paciente ter uma resposta à medicação, né? Para ter tempo da gente identificar as questões que são relacionadas, né? Então, à medida que a gente for conversando, tem várias medidas que a gente precisa fazer numa intervenção, né? Bom, a gente vai aprofundar essa questão, porque eu quero trazer aqui alguns números. Olha, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no mundo. No Brasil, o último dado do Ministério da Saúde é de 2014 e foram mais de 10.600 casos em nosso país. Dificuldades como as que vêm com a velhice, crises financeiras, solidão, fim de relacionamentos amorosos são considerados fatores de risco para o suicídio, já que funcionam como gatilho para desencadear crises dos transtornos. O nosso programa vai abordar essa questão e eu gostaria de perguntar ao padre Fernando Rebouças como é que nasce essa preocupação do senhor com a formação que o senhor tem para trabalhar também este tema. Bom, em primeiro lugar, como lá na paróquia nós temos atendimentos personalizados, né? A gente começa a ver que hoje em dia existem muitas pessoas com problemas sérios, né? A grande epidemia, entre aspas, é de depressão, né? São as consultas mais recorrentes, né? São casais que estão se separando, às vezes questões de lutos mal resolvidos e, sobretudo, depressão ou algum tipo de questão psiquiátrica, né? Que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Então, até digo que hoje em dia nós padres devemos ter um certo verniz em psicologia, em psiquiatria, porque
assim vamos poder encaminhar as pessoas para que possam ter um tratamento adequado, né? Porque justamente na cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, um dos pontos que se coloca é que há uma falta, como a própria doutora falou, de encaminhamento, né? Ou seja, em primeiro lugar a gente precisa detectar o problema e em segundo lugar precisamos encaminhar. E aí vem a pergunta que ela colocou, encaminhar para quem, encaminhar para onde? E aqui, doutor, estamos nós, né? Uma vez que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria coloca que um dos fatores de prevenção, de proteção é a religiosidade, então está aí a igreja, né, as igrejas no geral, né, para fazerem o seu trabalho, né? Então, nós acolhemos todo tipo de demanda, obviamente, e na medida em que aqui e ali a gente escuta alguém falar que já pensou em se suicidar ou até tentou suicídio, obviamente cresce a preocupação com o assunto e por isso eu comecei a pesquisar um pouco mais, me envolver um pouco mais com isso aí, né? E agora estamos, graças a Deus, com uma parceria, por assim dizer, né, com o Conselho Regional de Medicina, Seccional Distrito Federal, para desenvolvermos o tema saúde integral, não só para trabalhar a prevenção de suicídio, mas dentro desse conceito mais moderno na medicina, que vai também auxiliar muito em casos como o tratamento do câncer, da própria depressão, né? Então, hoje em dia, para você ter ideia, Ronaldo, a coisa é tão dinâmica que até a nutrição entra na jogada. Por quê? Vai ter gente que vai estar com uma doença física ou desenvolvendo alguma questão emocional por causa de uma alimentação inadequada, entendeu? Então, a coisa está chegando nesse nível de profundidade. Por isso é muito importante que as ciências comecem a conversar. Por quê? A partir de René Descartes houve, por assim dizer, um seccionamento da ciência, né? E cada um foi se especializando. E a gente chegou a um nível de especialização fantástico que permitiu todo esse progresso que a gente vê hoje. Por outro lado, a desvantagem é que não há aquela visão do todo. Às vezes a gente corre o risco de se especializar tanto e perder a visão do conjunto. Então, por isso, esses fóruns são tão importantes, como foi riquíssimo o Fórum de Prevenção do Suicídio, mas eu acho que chegou a hora de nós começarmos a debater outros temas, que não só o suicídio, dentro dessa abordagem integral, para que cada um veja, né, quais são os aportes de cada ciência. Nós precisamos ouvir, por exemplo, os nutricionistas. Eu estou impressionado com o que eu tenho descoberto, né, a partir de algumas incursões aí no mundo da nutrição, conversas com a minha nutricionista, enfim, que a gente começou todo um trabalho, eu estou precisando, né? Então, eu acho muito importante que comece esse diálogo. Eu queria fazer uma pergunta aqui meio curiosa, padre e também doutora Jussane. Por que algumas pessoas confundem problemas psiquiátricos com problemas espirituais? O senhor deve receber casos de pessoas que chegam se dizendo com problemas espirituais, mas no fundo são problemas psiquiátricos. E a senhora percebe isso também lá, doutora, no seu trabalho? Como é isso? Com certeza, mas eu acho que isso tem tudo a ver com a própria história, né, da medicina e da própria psiquiatria, né, onde muito do que foi começando a ser estudado passa pela questão da própria Igreja Católica, né, então, e também dos centros espíritas, né, então, nos primórdios da psiquiatria, na verdade, o que tínhamos eram os hospitais, os centros espirituais, né, psiquiátricos ligados ao kardecismo, e não tínhamos as medicações, né? Então nós não tínhamos remédios. E na própria cultura, os fatores espirituais eram muito relacionados ao adoecimento, né? Porque como hoje a gente ainda não tem um material objetivo que nos diga é doença tal na psiquiatria, então isso era entendido muito relacionado ao sobrenatural, né? Então, hoje na prática, o que acontece, que eu acho bem interessante, ter um padre aqui, eu não estranho, acho que são áreas que precisam conversar mesmo, né? Então, hoje a gente recebe no hospital, que é um hospital de referência, encaminhamentos das diversas igrejas, de centros espíritas, quer dizer, a responsabilidade do líder religioso, como o padre está dizendo, passou a ser muito grande, né? Porque, assim, entender como um evento místico, religioso, espiritual, é também uma forma da pessoa não se entender vítima de uma doença mental, né? E tem até um outro fator.
é mais fácil encontrar um padre ou um pastor do que ter acesso a um psiquiatra, que custa um certo valor que não está ao alcance de muita gente. Então, provavelmente, pessoas com problemas psiquiátricos procurem mais ainda a religião, Sim. porque tem mais acesso mais fácil. Não é isso, padre? Se diz que o padre é o psicólogo do pobre, né? Popularmente. Enfim, bom, aqui nós estamos num tema bastante complexo, né? Que precisa ser elucidado. A responsabilidade nossa é muito grande, porque justamente somos os primeiros a sermos procurados. Então, por isso que eu digo que hoje é necessário que padres, pastores, religiosos tenham esse verniz em psicologia e em psiquiatria. Por quê? Porque, às vezes, a gente vai ver uma pessoa que tem um problema psiquiátrico conhecido como síndrome de La Tourette sendo exorcizada. Por quê? Porque ela manifestou os tiques motores no meio de uma missa ou de um culto de libertação. Então, se o padre, o pastor não tem esse conhecimento mínimo, ele vai exorcizar a pessoa, inclusive vai colocar nela e na família uma carga grande, porque quem é que se sente confortável com o diagnóstico de possessão demoníaca? Por sinal, eu tenho curso sobre exorcismo e oração de libertação em Roma. Justamente eu fui lá para conhecer um pouco mais o assunto, que eu comecei a aprofundar através do padre Gabriele Amorti, que faleceu tem pouco tempo, e foi durante anos o principal exorcista do Vaticano. E ele mesmo, na Itália, começou todo um trabalho de diálogo entre psiquiatras e exorcistas, né? Sobretudo padres, mas obviamente pastores eram chamados, pessoas de outras religiões também. Né? E é um trabalho muito rico, vale a pena, eu recomendo a todo sacerdote que leia o que o padre Gabriele tem escrito sobre o assunto. Agora, um parênteses que eu queria fazer é que religião, como fator protetor, precisa, como a doutora falou, ser bem trabalhada. Por quê? Porque às vezes a gente vai se deparar com os fanatismos, e os fanatismos são muito complicados. Por quê? Eu vou citar um caso aqui, sem citar a denominação, né, de uma pessoa que estava em tratamento de câncer de mama, inclusive é parenta de uma pessoa que frequenta a nossa capelania lá, e foi a um determinado culto e o dirigente do culto disse: se você tem fé em Deus, largue a medicação, porque senão você está tendo fé na medicação e no médico, né? E aí a pessoa, de boa fé, largou, parou tudo, quimioterapia, radioterapia, tudo, e morreu, né? E aí? Como é que fica uma situação dessa? Podemos continuar no próximo bloco? Claro. Já a gente vai voltar aqui seguindo esse tema. O tema é prevenção ao suicídio, mas como ele envolve todo o universo, que é a pessoa humana, a gente precisa aprofundar cada vez mais. Voltamos já.